Oi, meu nome é Julia Bocaletti e hoje a gente vai falar de cinema. E nesse vídeo eu vou falar do Snyder Cut, que foi o filme que saiu essa semana, que era o corte intencionado pelo Zack Snyder para o filme da Liga da Justiça. Caso você não esteja a par da história, o Zack Snyder foi convidado para dirigir o filme da Liga da Justiça, o filme que foi lançado lá em 2017, mas durante a finalização do projeto ele perde a sua filha e os produtores resolvem afastar ele do projeto e convidam um novo diretor para assumir o seu lugar, para terminar o filme. Até porque a versão do Snyder tinha 4 horas e o estúdio queria que ele reduzisse o filme para 2 horas, ou seja, cortasse pela metade a história que ele intencionou contar. E o filme foi bem criticado quando ele saiu lá em 2017 e os fãs da DC ficaram aí esperando esse lançamento poderia acontecer, de finalmente poder assistir o que o Snyder pensou pro filme, e isso aconteceu. A versão de 4 horas foi liberada pela HBO Max para que os fãs pudessem assistir, mas eu vou falar que o tempo, para mim, pelo menos, não foi uma grande questão. Ele até divide o filme em capítulos, mas eu particularmente recomendo que, caso você tenha o tempo, você assista de uma vez só, porque por mais que ele tenha dividido em capítulos para possibilitar um pouco isso também, de você saber em que momento seja legal de você parar para continuar outro dia, o filme não foi feito para ser uma obra seriada, ele foi feito para ser assistido de uma vez. Então, caso você possa, eu acho que a experiência é mais linear, assim, porque ele não cria ganchos entre esses capítulos para que ele de fato funcione como uma minissérie. Mas se você quiser dividir também, não vai ser nenhum grande mal à sua experiência do filme. E o que eu queria com esse vídeo era colocar algumas das minhas opiniões sobre o filme que foi lançado agora e também trazer algumas comparações com o que foi lançado nos cinemas em 2017 com esse novo corte do Snyder. E o que eu senti? O estúdio queria que fosse entregue em 2 horas um filme que tivesse um vilão construído ali, que trouxesse um conflito, e ao mesmo tempo você vai trazer a Liga da Justiça, que vai se unir nesse filme, é o primeiro filme que eles estão se unindo, e além disso você está apresentando 2 novos personagens que são importantes para a franquia. Então eu acho que esse foi o ponto de dificuldade, eu acho que foi por isso que o filme do Snyder fica bem maior também, e eu sinto que para fechar em 2 horas o filme fica corrido. O filme lá de 2017, ele deixa esses personagens bem superficiais e principalmente colocando em comparação agora, isso fica muito nítido. O quanto a junção dos heróis da Liga da Justiça é meio quebrada, assim, você não vê realmente o entrosamento deles. E esse vilão também, você não entende exatamente qual é a motivação dele, você se depara com um conflito que não é muito explicado. Então, uma tentativa de espetacularização ali dos super-heróis, aquela dinâmica toda, mas sem muito conteúdo. Mas eu vou listar aqui, eu acho que algumas das principais diferenças para mim de um filme do outro. Primeiro, os filmes têm formato de tela diferentes. O novo corte do Snyder, ele tem um formato de 1,33 por 1, que é um formato mais quadrado de tela, que ele foi feito para ser projetado no IMAX. Eu expliquei bastante esse formato do IMAX no vídeo que eu fiz falando sobre o Nolan. Caso você não tenha visto, eu vou deixar o cardzinho aqui, depois vocês assistem lá. E ele é um filme que é mais vertical, isso dá uma sensação quando você assiste no cinema na tela IMAX, é muito imersiva. Eu acho que é interessante para os filmes de super-herói, o Nolan chega a usar isso em algumas cenas do Batman, que também é da DC, né? Mas para assistir em casa acaba sendo mais uma diferença de enquadramento, você consegue dar mais uma dimensão de verticalidade para várias cenas do filme. Eu acho que para as cenas de luta também acaba sendo interessante quando você tem 2 andares em cena que acontecem em alguns momentos. Então eu acho que ele consegue aproveitar isso. O filme foi gravado pelo Snyder intencionado para ser exibido nessa projeção, então acho que tem todo sentido a gente assistir ele nessa projeção. Então acaba mudando alguns enquadramentos até das cenas que permaneceram iguais, muda um pouco o enquadramento delas também. E antes de eu continuar com as comparações, eu vou lembrar vocês de já deixarem aqui o seu like e de se inscreverem no canal, ativa também o sininho. Outra diferença muito grande para mim é a trilha sonora. O Joss Whedon, ele contratou o Danny Elfman, que é até um compositor que eu gosto bastante para fazer a trilha sonora do filme, mas o Zack Snyder mantém a trilha do Tom Hockenborg, que era a pessoa que ele queria que fizesse a trilha sonora do filme. Então a trilha sonora fica bem diferente, tem vários momentos
em que a gente tem outro peso para as cenas justamente por essa mudança. Tem uma cena deles descendo ali da nave do Batman, que é o momento deles juntos, que eu acho que a trilha do Snyder tem um impacto maior. A gente tem, por exemplo, na apresentação ali da Mulher Maravilha, duas trilhas sonoras também bem diferentes. Eu vou deixar vocês ouvirem aqui, ó. Essa aqui é a da Liga da Justiça e essa aqui é a do corte do Snyder. Dá pra ver que elas trazem duas informações muito distintas sobre a personagem e o clima que ela tá trazendo também é diferente. Outro ponto vai ser o tempo, que eu mencionei, né? Um tem 2 horas, outro tem 4 horas. Então, isso já é uma grande diferença no tipo de obra que você vai assistir, no tanto de informação que você vai ter. E outra coisa pra mim que eu não tenho como fazer esse vídeo e não falar é o tratamento de cor. E foi um dos pontos que eu acho que mais melhorou tecnicamente, porque eu já achei as cores bem vibrantes no outro filme, que também tem tudo a ver com a dinâmica leve que ele traz, mas eu acho que essa dessaturação que o Snyder traz, essa paleta de cinza que ele coloca em quase todo o filme, ela também contribui para esse tom um pouco mais soturno, assim, mais sombrio dessa história que ele tá contando, porque eu gosto dessa pegada um pouco mais sombria para os filmes de super-herói, eu gosto desse tom ali. É uma paleta mais de cinza, não é aquela coisa super colorida. Tem uma cena ali que é toda com tratamento vermelho no filme da Liga da Justiça e que o Snyder tira isso completamente, faz ela muito mais ali num jogo de sombra, muito menos luz. Eu ainda acho que nos dois filmes tem bastante cena com bastante exposição, ou seja, cenas bastante claras, mas só essa de saturação, só do Snyder tirar um pouco as cores do filme, ele já consegue trazer um tom mais sério ali, um tom um pouco mais sombrio. Falando de cor, a gente tem também a mudança na cor da roupa do Super-Homem. O Super-Homem no filme do Snyder, quando ele volta... Não sei se é um spoiler, né? A gente tá no trailer, eu acho isso, enfim. Eu tô tentando dar o mínimo de spoiler possível nesse vídeo, tá, gente? Eu juro, porque eu sei que nem todo mundo viu. Mas enfim, o Super-Homem aparece no filme, e no filme da Liga da Justiça ele usa a roupa ali tradicional, azul e vermelha, e no filme do Snyder ele vem com esse lookinho todo preto, básico, eu amei. Uma coisa meio estou de luto por mim mesmo, eu gostei. O filme também tem muito uso de slow motion. Eu particularmente acho que, por exemplo, nas cenas do Barry faz todo sentido usar o slow motion, já que ele tá, enfim, numa velocidade ali mais rápida. Eu gosto do uso do slow motion nesses momentos. Eu gosto do slow motion em alguns momentos de impacto muito grande, mas eu acho que no filme é excessivo. Quase toda cena de ação tem um slow motion. Isso lá no de 2017 eu já achava que tinha muito slow motion, o Zack Snyder ainda traz mais slow motion. Eu não sou a maior fã, então isso me incomodou, tem gente que adora, então é uma coisa aí de cada um. A gente sabe que isso é da estética do Snyder, a gente tem lá no 300 cena de ação com slow motion, então realmente é uma coisa do diretor e está presente no filme. Já tinha um pouco ficado lá no outro e tá nesse também. Uma coisa que me incomodou muito no filme que foi lançado para o cinema foi a computação gráfica do Lobo da Steppe. Era muito ruim, parecia muito um personagem de videogame mal feito, com baixa qualidade. Eu acho uma representação muito pouco realista lá, e eu acho que isso conseguiu ser melhorado na versão do Snyder. Eu acho que, enfim, tem toda uma transformação na figura desse personagem que vai ser o vilão do filme, que eu acho que é super positiva. Bom, uma coisa que tinha me incomodado na versão que foi pro cinema, que eu achei, que eu rezei para que eles mudassem, que eles não mudaram, foi o efeito especial das armas dos parademônios, que tinha uma coisa meio flamejante, que na época eu não entendi muito porquê, achei meio bobo, e continuou, mas tudo bem, porque houveram melhoras. Toda a cena pra mim dele chegando lá na base do Steppenwolf, pra mim é infinitamente melhor. Eu até agora não entendi o que eram aquelas coisas roxas saindo do chão lá na versão de 2017, a imagem tá aqui, não sei o que era isso. Esse filtro vermelho também pra mim na época não funcionou nem um pouco. O Snyder obviamente cortou fora aquelas cenas toscas com o CGI no bigode do Super-Homem, porque por causa dessas refilmagens, o ator lá, o Henry Cavill, ele já estava comprometido com outro filme, ele não podia tirar o bigode, então eles refilmaram ele com o bigode e refizeram aqui o lado superior dele com CGI,
E meus parabéns à equipe de CGI, na época ficou muito ruim, virou meme na internet. Então essas cenas, tchau pra elas. Eu sinto que o filme do Joss Whedon, no geral, assim, é um filme bem mais bobo, é um filme mais leve. Não é à toa que até a classificação indicativa dele é bem menor. Então ele era, nos Estados Unidos pelo menos, ele era 13 anos e agora o do Snyder é 16 ou 18, por causa da violência, do sangue, enfim. Ele tem realmente uma outra abordagem, eu acho que um outro foco com o filme. Bom, e agora eu vou entrar um pouco nas diferenças principais da história contada. Porque justamente por ter mais tempo, o Snyder consegue desenvolver muito da história, ele desenvolve muito mais vários personagens, o Flash, o Cyborg, ele traz um peso muito mais emocional pro filme, ele traz aí a relação do Cyborg com o pai dele, eu acho que, enfim, faz toda a diferença para a construção desse personagem, a história prévia dele, a história que ele traz ali do Flash, a relação da Lois Lane é muito mais profunda nesse filme. Inclusive essa cena aqui, gente, o que é isso? No corte do Joss Whedon, eles botaram ela falando para ele que ele está cheiroso, enquanto a gente tem a comparação da mesma cena no corte do Snyder, ela falando pra ele sobre ele estar falando, porque, enfim, ele ainda não tinha falado depois que ele voltou. Essa é a primeira vez que ele fala com ela tá percebendo que ele é ele mesmo ainda. Então isso tem um peso pra cena. E eu realmente não entendi qual seria o sentido dela virar pra ele e falar que ele tá cheiroso nesse momento. Enfim, o Snyder salvou essa cena aí, muito bem, Snyder. O filme começa ainda com o final lá do Super-Homem morrendo, tem um grito aí que dura, que ecoa por um tempo. Eu acho que isso tem também um poder narrativo que vai ser linkado depois com o acordar das caixas. Eu gostei também até da forma como a gente tem a morte do Super-Homem apresentada no filme de 2017, mas eu acho que a forma que o Snyder traz tem muito mais e acrescenta muito mais para o storytelling. Também acho que a representação do Aquaman é melhor no corte do Snyder do que no filme que foi lançado. Tem uma cena do Aquaman com a Mulher Maravilha na versão do Snyder que pra mim é muito melhor, acrescenta muito mais a dinâmica deles do que a cena que tinha de interação deles dois no filme que foi lançado, que eu na época tinha achado bobo também, que era uma coisa dele ter sentado no laço, e aí por isso ele estava falando verdades, e ele falava que achava ela linda, sabe? Era uma coisa bem superficial ali. Eles também, graças a Deus, tiraram uma cena em que o Flash caía por cima da Mulher Maravilha, assim, umas coisas bobas, sabe? Umas piadinhas assim. Não, elas não acabaram. O filme ainda tem várias piadinhas, principalmente do Flash, né? Do Barry. Então, tem ainda. O Barry acaba sendo a figura principal ali do comic relief do filme, mas ele diminui bastante esse tom e consegue trazer mais seriedade pro personagem e pro filme como um todo, e eu pessoalmente gosto disso. Uma cena específica que me chamou muita atenção, a diferença vendo os dois filmes em sequência, foi logo depois da cena que o Bruce Wayne vai lá na Islândia visitar o Aquaman, e que a saída do Aquaman, pra mim, ela é gritantemente diferente, porque lá no outro filme tem uma coisa meio... ele sai na água assim com um efeito e tem um corte esquisito que eu acho que no filme do Snyder isso fica bem mais limpo, ele só sumiu, ainda vem a galera ali cantando, a menina com o casaco dele, você tem todo mais uma relação mais profunda desse personagem e um clima, né, uma criação de uma atmosfera mais séria para a história. A gente também vai ter uma diferença muito grande no conflito apresentado, porque no filme do Snyder a gente vai ter aí realmente entender qual é a motivação desse vilão, a gente vai saber sobre o Darkseid, que é um vilão importante da DC, que ele não aparece no filme da Liga da Justiça que foi lançado, e realmente entender a lógica dele, entender que o Lobo da Steppe estava na verdade ali tentando ter a aprovação dele, que ele precisava conquistar a Terra por isso. A coisa toda faz muito mais sentido e eu gosto muito mais dessa dinâmica. Eu acho que no todo o filme do Snyder realmente serve muito mais ao universo da DC, ele realmente traz informações muito mais pertinentes. Eu ainda gostaria de ver esses personagens entrosando mais, com uma ligação mais forte, mas eu acho que isso poderia acontecer mais pra frente. Eu acho que o Snyder realmente faz o que ele pode nesse filme para que isso aconteça. Ainda sinto alguns personagens um pouco mais frios, mas eu acho que, enfim, teria um caminho ainda a se seguir.
eu não sei nem se vai ter, parece que tinha possibilidade de ser uma trilogia, o Snyder já disse que ele não vai fazer. E aí, esse é o ponto em que eu entro, que eu vou falar aqui de algo que tá no epílogo. Mas como eu tô com medo de dar algum spoiler falando sobre isso, eu queria antes dizer que vocês podem assistir o filme até o dia 7 de abril, alugando ele por algumas plataformas. Eu vou deixar aqui a lista dos lugares que vocês vão achar o filme. Mas assim, tá R$50. E a HBO Max, que foi onde o filme foi lançado lá fora, ela vai chegar no Brasil em junho. Então, eu particularmente, se eu pudesse voltar aqui, eu esperaria a HBO Max chegar aqui e aí assinaria nem que fosse um mês de HBO Max, que você provavelmente vai pagar menos R$50 e você vai ver o filme e ainda vai poder durante esse mês assistir outros produtos desse streaming, do que pagar R$50 agora para alugar e poder ver o filme, sei lá, num prazo de 24 horas. Mas fica ao seu cargo. Antes de eu entrar aqui no spoiler, queria dar um beijo pra você que vai sair do vídeo já e pedir pra você curtir e se inscrever aqui no canal. E pra você que ficou, vamos falar sobre esse epílogo. Eu não sei se você já viu o filme ou se você só não se importa com spoiler, mas assim, o filme acaba, ele tem um epílogo aí inicial, que tem uma coisa que eu acho interessante, tem o Cyborg ouvindo lá a fita do pai dele, é um momento emocional legal, eu gostei. E aí, ele pra mim meio que se perdeu, porque ainda faltam meia hora pro filme acabar. Pra mim, o filme já tinha acabado. Falei, o que mais que vai surgir aqui? E aí você tem uma cena do Lex Luthor na cadeia, você tem uma cena do Lex Luthor fora da cadeia, você tem uma cena do Marciano lá, que, enfim, são possibilidades para próximos filmes, e você ainda tem um pesadelo do Bruce Wayne. Eu entendo que essa coisa do pesadelo já rolou antes, dessa coisa meio pós-apocalíptica. Você tem ali uma cena que serviu um pouco aos fãs que queriam essa interação aí do Batman com o Coringa, mas assim, ele se estendeu de um jeito depois do filme que eu fiquei, gente, pra quê? Então realmente foi uma coisa que me incomodou. Parece que era um pós-créditos, só que com 3, 4 cenas pós-créditos e enormes, cenas grandes que podiam ter sido resumidas. Então isso foi um incômodo pra mim. E sabendo que provavelmente não vai ter a sequência, eu acho que o Snyder meio que colocou isso ali porque, como quem diz assim, olha, eu queria fazer isso aqui, não vou fazer, então isso aqui é o que eu vou dar pra vocês agora, que de certa maneira é válido, já que a gente tá assistindo isso no streaming, a gente não ficou aí mais meia hora sentado numa sala de cinema assistindo isso, mas eu particularmente achei que se estendeu demais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, curtam e se inscrevam aqui no canal. Se puder compartilhar o vídeo em outras redes, eu agradeço. Um beijo e boa semana pra vocês. Corta!